explicar o que eu acho interessante, uma mudança de contexto, né? O que aconteceu. Então, só para explicar. Quando eu entendia que era. Como é que é? 7 pregações, a questão era qual é o tempo que eu vou ter que esperar para receber o argumento dos mandamentos e pensar em alguma coisa. Eu falo, não, o tempo não é razoável, não é para esperar, não importa se eu seja mãe ou se eu não sou mãe, se eu sei que sou mãe, se eu não sei que sou mãe, não interessa, porque esperar um tempo que não é razoável para o argumento dos mandamentos e a galera lá escandalizada, eu não acho uma boa ideia. Então, essa é a grande questão. Esse é o grande problema, né? Na questão de 7 semanas ou 8 semanas, né? A questão da razoabilidade temporal. Então eu não concordo com, com qualquer espera e qualquer aguardamento, existe isso? Com qualquer aguardar nesse critério, porque eu acho isso absurdo. Eu não acho que possa ser caracterizada a minha responsabilidade nesse sentido de maneira nenhuma, nesse tipo de temporalidade. Quando nós colocamos em 5 pregações é um pouco diferente, porque se eu só tenho 2, e supostamente se eu recebesse o argumento dos mandamentos até, no caso, que seria a 4ª pregação, a minha segunda, se isso acontecesse, né? Aí nós temos que verificar que em 5 pregações, mas apenas a 4ª seria minha, então só haveria 3 pregações para esperar. Então eu entendo que há a questão de serem poucas pregações até chegar a essa pregação precípua, né? Como diz o Daniel Alves, ao estado idôneo, né? Dessa situação. Então muda o contexto, porque não é mais uma questão de temporalidade quanto as pessoas vão sofrer. A questão é pouco tempo, então as pessoas podem sofrer por um certo tempo, mesmo que o escândalo seja alto. Em nome de uma coisa importante, né? Nós podemos pensar que seria apenas aqui um período de 4 pregações. Teria a questão das férias, mas nós poderíamos hipotetizar que as pessoas não se escandalizariam durante as férias e aguardariam resposta. Então isso é hipotético, né? Então ok. Até porque se acontecesse, eu teria razão. Mas enfim, depende. Então muda a discussão, porque agora não é mais a discussão temporal. O meu argumento temporal me justificava, claro que me justificava. Só que agora a discussão não é essa, agora a discussão, peraí, há pouco tempo. Então, se há pouco tempo, Alex, você vai ter coragem para aumentar o escândalo em relação a qualquer argumento trabalhista, sendo que o argumento dos mandamentos tem esse condão? Essa é a grande discussão, né? Na verdade, essa é a segunda grande discussão. A primeira seria a questão temporal, na qual eu teria razão. Agora não, muda a discussão. Muda. A questão do tempo foi, entre aspas, mais ou menos superada. Nós podemos hipotetizar mais sobre a questão de, se não vai esperar tanto tempo, por que não fazer? E sim, eu entendo que se fosse o único argumento, e não seria, a questão dos mandamentos seria o único argumento a ser trabalhado, sim, eu entendo que mesmo que escandalizasse, poderia. Eu poderia não ter coragem, independente, mas aí sim nós podemos caracterizar a responsabilização e blá blá blá. E o pessoal falando aí, não, porque capa eventualmente encaixa e tudo mais, isso é meio fake, porque a capa não derivou dessas pessoas, justamente porque ele não sabia, a capa não encaixou na questão da maternidade espiritual porque não sabia. Então não adianta falar que não, mas aqui nós colocamos uma capa, nós buscamos roupa e eventualmente encaixava. Esse argumento é fake porque eu não sabia. Esse argumento é fake porque eu não sabia. Talvez depois eu explique um pouco mais o que aconteceu na realidade sobre a questão de maternidade espiritual, mas na verdade, em relação à maternidade espiritual eu estou certo sim. Porque eu entendi um momento que era uma outra dúvida e na verdade eu não relativizei essa ideia. Realmente eu não só não tinha certeza sobre a questão da maternidade espiritual, como depois eu descobri qual era a explicação. De por que eu não sabia e por que o meu argumento prevaleceu nesse ponto. O meu argumento prevalece nesse ponto. Mas talvez em outro momento eu faça essa explicação. Independente, vamos lá. Na questão dos mandamentos, tá, ok, a questão temporal não é mais tão importante, uma vez que há poucas pregações para esperar até os mandamentos. Tá, mas ok, você, com o argumento dos mandamentos, você tem coragem de aumentar o escândalo de outro tema eventualmente já trabalhado, tendo ou não a ver com os mandamentos? Aí que tá, essa era a outra questão. A depender da quantidade de argumentos anteriores, mas aí que tá, o argumento da quantidade também não era tão importante, porque agora, poxa, pouco tempo as pessoas podem esperar, com mais ou menos argumentos. Isso poderia caracterizar. Eu falei, poxa, então eu sou responsável de qualquer forma. Só que, com 4 ou com 2 argumentos, poderia ser só 2 argumentos, então fica fácil eventualmente falar sobre os mandamentos, não tem tanta coisa para responder na questão trabalhista. Então poderia fazer. Pô, se tiver 4 argumentos ainda é mais difícil, mas é pouco tempo, talvez dê para fazer também. Mesmo que eu não concorde com a quantidade.
Mas aí só pela questão temporal, como não há questão temporal, mais os argumentos. Então, por isso que eu acho que eu pensei também na questão de, poxa, poderia ser 4 argumentos, eu teria que fazer porque o tempo não vai incomodar tanto. Poxa, é pouco tempo para esperar o argumento dos mandamentos. Agora seriam só 4 pregações e não 7, 8 como seriam antes. Então, pô, nem 4, 3 na verdade. E na quarta eu me manifestaria a respeito disso. Então, aí, como encurta o tempo, falamos, ok. Ah, mas com muitos argumentos. E eu ainda ratearia bastante, porque, poxa, imagine, se tivesse 4 argumentos. Eu acho que eu pensei nisso. Eu entendo que eu imagino que eu pensei nisso. Falei, poxa, 4 argumentos em 3 pregações, e de repente eu respondo uma determinada parte, e mesmo assim sobra 4 argumentos, eu falo, poxa, mas não tem como aceitar. É errado. Mas como tem a questão temporal, eu poderia fazer essa relativização. Falei, poxa, talvez eu seja responsável mesmo. Eu não tinha imaginado isso antes. Sim, ok. E aí que tá, eu concordo com isso. Aí depois eu vejo, não, mas e a questão do aumento de escândalo? Poxa, é que pode ser que não seja uma coisa tão escandalosa. E aí, poxa, aí você seria mais responsável ainda. Ou se eventualmente causar escândalo, mesmo assim você seria responsável, embora seja uma situação menos ideal. Mas mesmo assim seria responsável. Falei, poxa, ok, tá nessa situação. Só que, e aí eu não concordo, porque eu entendo que teoricamente eu poderia ser responsabilizado. Só porque eventualmente encurtaria a questão temporal, que daí não importaria a quantidade de argumentos. Porque a questão temporal ser exígua, até atingir o estado idôneo, o argumento que eu precisaria falar, é um período curto. Poxa, ok, as pessoas podem esperar por isso independentemente da quantidade de argumento. Antes não, mas aqui poderia. Só que tem um problema. E aí não adianta dizer capa espiritual. Você não tem como fazer isso. Porque teoricamente nós podemos imaginar que eu sou responsável, sim, porque a questão temporal não é tão importante, mesmo que haja uma grande quantidade de argumentos, embora seja uma situação muito ruim se tiver uma grande quantidade de argumentos que eu não respondi ainda porque não vai dar tempo. Seria uma situação ruim. Seja para as festas, seja para qualquer outra situação, não importa. Seria uma situação muito ruim, mas como o tempo é curto, dá para esperar pelos mandamentos. Porque o escândalo, com alguns, dependendo da quantidade de argumentos, não seria tão aumentado assim. Com alguns argumentos seria aumentado, e com outros argumentos já haveria uma situação original ruim. Uma situação original ruim que pode ser muito aumentada, e com outros argumentos no meio do caminho seria aumentada, mas não tanto. Então depende da qualidade do argumento, depende da gravidade do argumento também. Nada disso importa tanto, porque seria apenas um certo limite, porque a questão temporal é exígua. Mas nós temos ainda que averiguar o fator coragem. E na questão dos 10 mandamentos, pode pensar, mas mesmo assim, se ele obedece 10 mandamentos, com certeza ele faria. Ou não, porque poderia ser o primeiro pecado. Se isso é considerado como pecado de não falar dos mandamentos para os outros, seria, de repente, o meu primeiro pecado, mesmo que eu não tivesse medo de fazer. Na hipótese de obedecer os 10 mandamentos, eu tenho ali um pecado específico. Não, eu não tenho pecado, vamos dizer. Não tenho pecado. Teria coragem de fazer, acharia uma ideia ruim, poderia ser o meu primeiro pecado. Independente, eu poderia fazer esse cálculo. Ele é plausível. E porque eu não controlaria o sentimento dos outros. Ok. Nesse ponto. Ou mesmo se eu não obedeço os mandamentos, eu posso fazer. Eu posso não fazer a pregação. Eu posso fazer também, né? Mas eu posso não fazer a pregação justamente por entender que não haverá proteção, haverá escândalo. E aí é uma situação que eu teria medo mesmo, porque eu já não estou obedecendo a Deus. Então aí tá. E essa foi a situação. Interessante até nas duas situações, na verdade, porque eu estava presumindo desobediência em relação aos 10 mandamentos. Porque eu poderia fazer essa opção, se isso fosse tido como desobediência, né? Então tem essa. Então não, porque justamente, então havia possibilidade de não fazer. Só que aí eu entendi, aí que tá. Talvez por isso que seja a questão da redução que eu calculei. Não, mas ainda assim poderia ser responsável porque eventualmente o nível do escândalo não aumentaria com a fala dos mandamentos, né? Aumentaria não, mas aí que tá, eu estava contabilizando que poderia dar escândalo e portanto eu não falaria, porque com certeza eu pensei isso, porque eu pensei que eventualmente, se eu estivesse obedecendo os 10 mandamentos, olha só, se eu estou obedecendo os 10 mandamentos e não falo sobre eles, e acho que é melhor não falar porque vai ter escândalo, poderia ser o primeiro pecado e eu acharia isso aceitável. Então havia a possibilidade da questão da coragem, ou no caso da falta dela. Só que aí que tá, mas eu falei, poxa, mas de repente numa situação eu seria responsável para falar mesmo assim, se eu obedecesse pode ser que eu falasse. E não cometesse o pecado. Pode ser que eu fizesse, pode ser que não. Porque havia a possibilidade contrária. De eu saber do escândalo e evitar, e isso poderia ser pecado. Eu sabia que tinha isso. Então tem essa. Tem essa também. Eu calculei isso.
Isso não foi algo que era impossível de acontecer. Então, esses primeiros pontos. No segundo ponto, eu vou na prática para verificar qual é a. Então, mas justamente, eu teria medo. Então, na hipótese de eu obedecer os 10 mandamentos, eu poderia dar para trás. E na hipótese de eu não obedecer os 10 mandamentos, eu poderia justamente ter medo, porque foi o que aconteceu em 2022. Só que aquela só foi a prova prática. Mas eu admiti a possibilidade antes de falar. Mas na verdade eu tinha pensado na possibilidade de não falar assim, então não tem essa. Não tem essa. Então, eu disse que havia uma grande chance de eventualmente falar dos mandamentos na hipótese de aumentar escândalo de maneira muito grande. Mesmo assim eu falaria porque não teria tanto problema, teria questão temporal ali. Eu deveria falar. Só que pela coragem eu não faria não. Porque havia a possibilidade, agora comprovada, de que eu daria para trás nos 10 mandamentos. Mesmo já tendo iniciado a obediência, eu poderia dar para trás, porque eu considerei isso uma possibilidade. Porque é possível. E depois, em 2022, a comprovação mesmo. Então, quer dizer, tem essa, né? Então, é um tema já aí que tá. Não adianta dizer simplesmente a questão, realmente não tem como falar a questão de arrependimento, nada, porque eu não tenho certeza de nenhuma das hipóteses. Isso aqui é possível. Isso aqui, o que eu falei é plausível, sim. De eventualmente dá para trás. Então, quer dizer, não concordo com essa. Tem essa questão também, né? Tem essa questão também. Então, acho que também me liberando aí nessa questão, porque havia essa possibilidade, mas também, de novo, porque em 2022 a conclusão que eu tirei do tema foi outra, e que se eu obedecendo os mandamentos ou não, eu poderia dar para trás obedecendo. Se eu não obedecesse, poxa, eu teria medo, que eu achei que eu não teria tanto antes. Então agora eu sei que eu teria medo a ponto de não fazer. Porque antes eu não estava tendo tanta certeza. Agora eu tenho. Mas então, se você não tem tanta certeza, eu estaria errado. Porque eu achei que provavelmente eu falaria dos mandamentos. Eu teria coragem para falar. O que não era uma certeza, não me lembro de ter sido uma certeza, ou de eu ter tido essa certeza. No entanto, aí eu tive a certeza do contrário. Né? Ou pelo menos a probabilidade aumentou ao contrário. Então foi por isso que eu falei, poxa, eu posso estar errado mesmo. Talvez eu deva me arrepender, porque eventualmente eu teria coragem de aumentar o escândalo com alguns poucos argumentos na questão trabalhista. Ou mesmo que fosse muitos, mas o tempo é curto. Então dá para esperar. Só que não é a realidade. A realidade não se mostrou. Ou seja, mesmo havendo uma quantidade baixa de argumentos que já causou um escândalo, mas eu vou aumentar mais ainda, com o argumento dos mandamentos, eu falei, não, mas agora eu tenho medo disso, então não pode ser. De qualquer forma, eu considerava a possibilidade antes de eu dar para trás. Então, isso nós temos que contabilizar. Então, é isso aí. E valeu.